Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do canal Resenhas com o Nobre e hoje analisaremos essa obra fantástica de um dos principais filósofos estoicos, que foi Lúcio Aneu Sêneca, que retrata sobre o quão pouco tempo temos e como fazemos bem seu uso. Então, sobre a brevidade da vida de Sêneca, com vocês, já puderem deixar aquele like, compartilhar com seus amigos. Garanto que será uma resenha bem simples, bem sucinta e que a ideia aqui é realmente transmitir a mensagem de um filósofo de 2000 anos atrás para o pessoal conseguir refletir, tá bom? Então, inicialmente, vamos falar um pouco sobre o autor da obra, né? Lúcio Aneu Sêneca, que foi contemporâneo de Cristo, nasceu no Império Romano, na região hoje conhecida como Espanha, né? Na época era a Espanha. E teve condição de estudar, desde pequeno, oratória e filosofia em Roma. Então ele veio de uma família com boas condições financeiras, com isso ele teve acesso a uma boa educação. E a maior parte de sua vida profissional foi dedicada ao Império Romano, à vida pública de Roma. Inclusive, ele foi mentor e conselheiro de imperadores como Nero e Calígula. Tudo bem, são imperadores malucos, né? Mas ele teve uma importância muito grande para o império em si, dedicou muito tempo para ele. E além disso, ele escrevia várias de suas obras filosóficas, como essa que estamos analisando aqui. Foi, como eu disse no início do vídeo, um dos principais filósofos da escola estoica, uma das escolas mais estudadas hoje em dia, e alguns de seus principais escritores foram Marco Aurélio e Epiteto também, juntamente com Sêneca. E devido a boatos não comprovados de que Sêneca havia participado de uma conspiração contra Nero, o imperador louco, que botou fogo em Roma, ele foi obrigado a cometer suicídio, morte semelhante à de Sócrates. Então, esse era o Império Romano naquela época, em que Senna nasceu, e foi nessa região aqui da Espanha, na época, hoje seria a atual cidade de Córdoba, na Espanha, então foi aqui que ele nasceu. Então, uma breve contextualização histórica do século I, houve alguns dos principais acontecimentos. Nascimento e morte de Jesus Cristo, um dos principais líderes da humanidade, ascensão do cristianismo como religião, que até após a morte de Cristo, seus apóstolos continuaram disseminando seus conhecimentos. E também foi o apogeu do Império Romano, já no final desse século, em que, depois de muitas guerras, muitas batalhas internas, ele conseguiu se consagrar. Então, qual foi o principal objetivo da obra? Então, inicialmente, o que era a obra? Uma mensagem destinada a Paulino, um amigo de Senna na vida pública de Roma, só que ele trabalhava na parte logística do império. Ele era gestor de grãos e era incumbido de uma atividade muito importante, que exigia muita responsabilidade, que era gerir e enviar os grãos para as províncias. Então, realmente, era uma missão muito árdua a que Paulino estava subordinado. Então, o objetivo principal da obra, que era uma mensagem a Paulino, era o quê? Estimular a sua reflexão acerca do tempo que era dedicado a atividades relacionadas ao Império, bem como para refletir se já não era hora de se aposentar, a viver uma vida um pouco mais tranquila e dedicar seu tempo livre a outras atividades. E agora, pessoal, eu vou citar algumas principais passagens, se não me engano eram 6, e eu vou iniciar elas com uma pergunta, tá bom? Então a pergunta não está inserida na obra, é mais que eu considerei o núcleo da discussão ali, tá bom? Então sintam-se à vontade para pausar o vídeo quando precisar ler também, até para não ficar muito corrido para vocês. Então, a vida é realmente breve? A passagem que eu peguei agora é do primeiro capítulo, do terceiro verso. Então, segundo o autor, nós não temos pouco tempo, mas na realidade desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente e foi dada para a realização das mais altas empreitadas. Isso se toda ela for bem empregada. Só que quando a gente dedica muito tempo ao luxo e à negligência, quando se gasta em nada de bom, só então, constrangidos pelo fim inescapável, sentimos que ela passou enquanto não percebemos que passava. Então esse é o principal ponto aqui da obra, né? Quando a gente pergunta se a vida é realmente breve, ainda mais naquela época que o pessoal vivia bem menos do que hoje em dia,
o autor dá aqui a opinião dele, que inclusive no final aqui do vídeo a gente vai fazer uma síntese dos principais ensinamentos, tá bom? Então, a vida não é curta, só que temos que nos dedicar às atividades corretas. Aí já no segundo capítulo, uma questão que até serviu como carapuça para mim aqui, né? Vale a pena vivermos em função de objetivos que dependem da boa vontade de superiores ingratos? As respostas são meio óbvias, tá, pessoal? Só que muitas das vezes a gente não acaba aplicando no nosso dia a dia. Então eu retirei aqui alguns fragmentos do livro, do segundo capítulo, que é mais para pegar realmente a essência da questão. Então ele iniciou esse verso citando indivíduos que perdiam tempo com coisas demasiado fúteis, e também citou o indivíduo que, exaurido por uma ambição que sempre depende dos outros, ele dedica seu tempo. Então, ele sempre dedica seu tempo a empreitadas que estão em função da opinião de outras pessoas. Então, de que adianta ele dedicar 20 anos da vida dele a alguma coisa que no final vai depender de outra pessoa? Entendeu? Então, cabe a reflexão, porque fazemos muito disso. Principalmente o pessoal que é funcionário, seja funcionário privado, funcionário público, tenho certeza que vê esse tipo de coisa na sua organização. E aqueles que, por um servilismo voluntário, são consumidos pelo culto aos superiores ingratos. Então, os famosos puxa-sacos, sempre querendo que seu superior lhe retribua os favores, e algumas vezes, dependendo, não será retribuído. E aí o indivíduo vai fazer o quê? Viver frustrado. Ver que a vida passou diante de seus olhos. Já no terceiro capítulo, devemos ser pródigos com o nosso tempo? O que é pródigo? É ser gastão com o nosso tempo? Não se encontra ninguém que queira dividir seu dinheiro. Já a vida, quanto cada um entre muitos a distribui. Então é bem interessante essa reflexão, né? Porque as pessoas são sovinas, mão de vaca, quando se trata de gastar seu patrimônio, ao passo que, em relação a gastar seu tempo, que é um bem muito mais escasso, são perdularíssimos, são pródigos, gastões, com a única coisa em que é justo ser avarento. Então, se a pessoa faria justiça em ser avarenta, se ser um pouco mais comedida ao gastar seu tempo, ela não faz. Ela esbanja seu tempo, dá em abundância para atividades supérfluas e pessoas fúteis, muitas vezes dedicando até mesmo a fofocas. E ainda nessa questão, será que um sábio é pródigo com seu tempo? A resposta é meio óbvia, né? Mas aqui Sêneca tem uma situação interessante. Acredite, é próprio de um homem magnânimo, ou seja, com virtudes em excesso, é um homem virtuoso e acima dos erros humanos, não permitir que seja retirado nenhum momento de seu tempo. Ele não permite que esse recurso tão valioso seja esbanjado, gastado superfluamente. E por isso, sua vida é longuíssima, porque por toda a extensão que tenha durado, tomou tudo para si. Ele foi dono de seu tempo. E será que nos esquecemos de viver o presente na expectativa de momentos futuros? Esse é o cerne da questão no capítulo 16. Principalmente o pessoal que fez a manga aí, meus contemporâneos de turma, será que a gente não deixou de viver a semana pensando no fim de semana? Cabe essa reflexão também. Mas aqui o exemplo que Sêneca dá. Por Hércules. Então, até uma associação em que vemos que o pessoal era muito mais ligado à mitologia, né? Eles não eram cristãos ainda. Então, tal qual quando se decidiu o dia de uma disputa de gladiadores, que até então era um dos entretenimentos da época, ou quando se espera pelo dia de qualquer outro espetáculo ou distração, querem pular os dias que faltam. Ou seja, o pessoal está vivendo em função do futuro, está negligenciando o presente. Pois para eles é um longo atraso tudo aquilo que se espera. Mas aquele momento que amam é breve e fugaz. Ou seja, deixaram de viver a semana só na expectativa do futuro, do fim de semana, daquela distração pontual. E aquele momento que tanto esperavam, ele é breve, ele passa muito rápido. E os dias que antecedem a sua chegada dessa distração não são longos, mas são detestáveis. Fica aquela agonia. Porém, ao contrário, quão curtas lhes parecem as noites, que passam no abraço das prostitutas ou no vinho. Então aqui ele faz muita referência, principalmente até o pessoal da vida pública, né, que tinha uma condição financeira um pouco melhor,
E era aquilo, na expectativa de chegar ao entretenimento, eles perdiam tempo em passatempos fúteis, né, como a própria bebedeira, a libertinagem, para que aquilo passasse rápido. E depois faziam o quê? Quando chegavam no leito de morte, diziam que a vida passou rápido, que não deu tempo de fazer tudo aquilo que queriam fazer. Já quase que encerrando as principais passagens, então vamos aqui agora às recomendações da Paulino. O livro tem 20 capítulos, já estamos no capítulo 18. Não citei todos aqui, até para não ficar demasiado longo. Mas então, se o livro é uma mensagem a Paulino, quais foram as mensagens em si? Então, sintetizando, depois de várias passagens relacionadas àquilo que nós discutimos aqui agora, Sêneca diz a Paulino: Caríssimo Paulino, afaste-se do vulgo, ou seja, retire-se um pouco da sua atividade que estava exercendo ali, e retire-se, enfim, para um porto mais tranquilo, pois a maior parte da vida, certamente a melhor parte, foi dada à República. Aqui até uma passagem interessante, né, porque Roma naquela época era império, mas conservava alguns traços de república, como o próprio Senado ali. E como naquela época o pessoal vivia bem menos do que hoje, a pessoa na sua vida adulta estava na sua melhor parte da vida, né, a parte mais produtiva. Então, Paulino dedicou muito de seu tempo ao Império, né, principalmente essa melhor parte, o que Sêneca acabou de afirmar. E ele encerra essa passagem dizendo: tome também um pouco de tempo para si. Aproveite um pouco esse tempo que vos resta. E não lhe convoco para um repouso estéril ou inerte, nem para que você se afogue no sono e nos prazeres, pois isso não é estar em sossego. Portanto, a aposentadoria que Sêneca recomenda a Paulino não é aquela aposentadoria infrutífera, aquela que ele vai ficar só deitado descansando, não. Pois isso aí, além de não estar em sossego, leva certamente à morte. Então, Sêneca falava a Paulino: se dedique a atividades, a um ócio produtivo, a reflexões, a busca pela sabedoria, tudo aquilo que os estoicos recomendam dão para uma vida feliz. E assim você encontrará tarefas mais importantes do que todas que até agora operou diligentemente. Que por mais que o trabalho de Paulino fosse muito importante, Seneca acreditava que a busca pela reflexão nesse tempo livre poderia ser mais importante ainda, principalmente se ele escrevesse alguma coisa. E já encerrando então as principais passagens, aqui não é uma pergunta, é mais uma afirmação, que é cuidado com suas aspirações, principalmente as aspirações políticas. Se não vejamos. Portanto, quando você vir alguém usando uma toga pretexta já com frequência, um nome célebre no fórum, não os inveje. Então aqui ele faz referência principalmente às personalidades públicas, ao alto escalão político das organizações, principalmente aqui ao Senado, né, que era o meio que eles estavam inseridos. E ele faz referência às pessoas que chegaram a essas posições ao curso da própria vida. Então aqui ele menciona, né, que essas coisas são alcançadas ao curso da vida, que para que um único ano seja datado em homenagem a eles, consumirão todos os seus anos. Que para se chegar aonde eles chegaram, provavelmente eles tiveram que abrir mão de muita coisa, principalmente a própria vida, em detrimento da própria família, enfim. Vemos isso no nosso trabalho com certeza. Então, pessoal, a ideia aqui da resenha é ser bem breve, bem direta ao ponto, até para estimular que vocês leiam o livro também. É um livro bem fininho. E respondendo às perguntas das nossas discussões aqui anteriores, vamos aqui às respostas então. Se a vida era breve. Não, a vida não é breve, ela não é curta. Mas isso se nos dedicarmos a ocupações relevantes, que não sejam fúteis e que estejam relacionadas à busca pela sabedoria. Ou seja, viver uma vida com sentido, com um propósito. Se dedicarmos nossa vida a empreitadas que sempre dependem de superiores ingratos para tomar decisões, existe uma grande chance de nos tornarmos frustrados. Isso é óbvio, pessoal. Só que mesmo sendo óbvio, é o que a gente costuma fazer é estudar só aquilo que o seu chefe vai ver, conseguir um diploma que ele vai ver, ter uma ficha individual ali top, mas quando chega uma desilusão, vê que aquilo não serve para nada. Então, cuidado com isso, tá bom? Cuidado com
dedicação a empreitadas que sempre dependem dos seus superiores. As pessoas sábias dedicam seu tempo apenas a pessoas e atividades que terão um propósito, que vão lhe fazer bem, que estão ligadas à busca de uma vida virtuosa. E para que tenhamos uma vida proveitosa, é necessário que, primeiro, lembremos do passado, que aprendamos com ele, que vivamos o presente, de fato, não em função do futuro. Realmente, aproveitemos esse momento que estamos o aqui e o agora. E quanto ao futuro, claro, certamente devemos nos preparar para ele, mas não temê-lo, pois vivendo uma vida virtuosa, aproveitando ela, nos dedicando àquilo que temos que nos dedicar, certamente não teremos nada a temer. E em relação a Paulino, que é o destinatário da obra, então o Sêneca, ao vê-lo esgotado devido às suas atividades, relembra de que é preciso dedicar um pouco de tempo para si, que aproveitasse o tempo que vos resta. Então, aproveitem. Quem está vivendo aquela vida de acordar às 6 da manhã para ir dormir meia-noite, só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Às vezes, eu conheço pessoas que não precisam disso, que têm bastante dinheiro, mas às vezes eu sinto que é uma fuga da vida, é uma fuga da reflexão interior. Então, cuidado com isso. Dediquem tempo para o autoaperfeiçoamento, para a leitura, para as reflexões, para a filosofia. E também, cuidado com possíveis ambições políticas, aquelas que citei anteriormente, né? Pois tudo aquilo que as pessoas podem invejar, que nós podemos invejar se não tomarmos cuidado, o custo daquilo pode ser a própria vida em si. Tá bom? Então, pessoal, não poderia ser diferente se o livro é sobre a brevidade da vida, que uma resenha bem breve mesmo. Agradeço aqui a atenção de todos até então. Esse trabalho é justamente com o intuito de levar um pouco o conhecimento dos livros a todas as pessoas, pois a missão principal aqui é diminuir a alienação, para que as pessoas não fiquem só imersas ali em rede social, em política, aquilo que é alienação mesmo. Então, a ideia aqui é justamente sintetizar os principais conhecimentos dos livros que eu vou lendo e compartilhar com vocês. Então, quem puder compartilhar, dar um feedback, mandar uma mensagem, deixa aqui nos comentários, sugestões também, não só de livros que para ler no futuro, aqueles livros que vocês leram, mas querem uma reflexão mais aprofundada, e também sugestões de como fazer as resenhas aqui para frente, um formato diferente, né? Esse formato aqui é novo. Então, agradeço mais uma vez por toda a atenção e aguardo vocês na nossa próxima resenha. Então, tchau, tchau, muito obrigado.